Muçulmanos escolheram o Coliseu de Roma para uma verdadeira declaração de guerra contra a cultura ocidental. A coisa é muito mais séria do que se pensa. Naquilo que foi rotulado como protesto muçulmano contra o encerramento das mesquitas e de outros locais de culto na Itália, centenas de muçulmanos reuniram-se diante do Coliseu de Roma, na última sexta-feira, numa postura de oração e demonstração de força, ainda que sob a capa de paz e abertura. O protesto dos muçulmanos da Itália tem a ver com o recente encerramento pelas autoridades de 5 mesquitas e ainda com a alegada discriminação pelo fato de o islamismo ainda não ser reconhecido como religião oficial. Claro que surgirão sempre os entorpecidos, os indiferentes, os condescendentes, todos aqueles que não conseguem vislumbrar mais do que seu próprio nariz, criticando os preocupados, os atentos aos sinais e os arautos anunciadores dos caminhos. Já assim aconteceu antes do massacre nazista, quase ninguém acreditava, todos se fizeram de ouvidos mocos, havendo apenas alguns profetas da desgraça, aqueles que apesar da incredulidade das massas percebiam os sinais e tentavam por todos os meios alertar as consciências. Ontem era o nazismo, hoje é o islamismo. Pouca gente se apercebeu que na última sexta uma multidão composta de algumas centenas de fiéis muçulmanos se reuniram para rezar, exatamente no coração de Roma, diante do próprio Coliseu. Não é por acaso que os seus líderes, os imãs, escolheram o símbolo mais venerado no ocidente cristão. Ou não fosse a Irmandade Muçulmana a mentora desta mega manifestação, consentida pelas autoridades romanas e tolerada pela maioria da população desatenta aos perigos que se avolumam diante de suas próprias portas. Não nos esqueçamos que é em Roma que é manipulada a maior mesquita de todo o mundo ocidental. Para esta gente que ali esteve, não há separação entre Estado e religião, entre o Estado e a mesquita. Seu slogan continua sendo o mesmo de sempre. Alá é o nosso alvo, o profeta Maomé é nosso líder, o Alcorão nossa lei, a Jihad o nosso caminho, morrer pelo caminho de Alá é a nossa maior esperança. A gigantesca manifestação em Roma é uma declaração islâmica, a não aceitação de uma cultura de paz, tão do agrado dos europeus. E já não é a primeira vez. Já havia sido realizada uma outra diante da Catedral de Milão, outra em Bolonha, diante da Igreja de São Petrônio, um dos alvos do ódio islâmico, devido à presença naquele espaço católico de uma exibição de Maomé como um condenado ao inferno. Essa investida islâmica no coração de Roma demonstra que, para esta religião, Roma, o berço do catolicismo romano, já faz parte do seu campo missionário. A realização das rezas em território tão cristão é um sinal claro da cega obediência às determinações de Maomé, que declarou que Roma seria seu campo missionário. A Jihad, todo aquele espaço geográfico que ainda não se insere no território sagrado do Islã. Calcula-se que vivem atualmente na Itália 800 mil muçulmanos legalizados. A manifestação religiosa foi obviamente pacífica, assim convinha, mas foi uma declaração de guerra cultural e religiosa no coração da cristandade. Imagine-se o que aconteceria se fossem os católicos a celebrar uma missa em Meca ou em Medina. No final, Roma será islamizada. O conhecido pregador muçulmano Yusuf al-Qaradawi afirmou que chegará o dia em que Roma será islamizada. Falta decidir se será pela palavra ou pela espada. E nesta última sexta foi pela palavra. Nos vídeos do Daesh, o Estado Islâmico, o alvo é pôr o Coliseu em chamas. O filósofo americano Lee Harris afirmou algo de muita importância. A glória do Ocidente tem sido a erradicação do vírus do fanatismo, mas talvez a tenhamos conseguido com o preço da derrota. Será que alguém vai perceber? Esse é um artigo do Shalom Israel, mostrando a postura deles em torno da invasão muçulmana. Mal sabem eles que as lideranças religiosas, os poderosos governantes estão todos envolvidos no plano de polarizar o mundo, né, com o Islã e com esta guerra contra os judeus e cristãos. Cabe a nós ficarmos atentos e ficar sempre do lado das Escrituras. Até um próximo vídeo.